a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, apresentador deste programa. E este programa é uma realização da Rede Melhor Compra, uma rede associativista de drogarias que está presente em 23 estados da federação com mais de 700 lojas credenciadas. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com cenário modificado, painel novo. Para quem está nos assistindo, vocês vão ver que o painel está novo. Então nós já demos mais uma modificada aqui. Devagarzinho nós vamos mexendo e o negócio vai ficando cada vez melhor. Eu quero, antes de começarmos, te dizer que agora o Por Trás do Balcão já tem um perfil no Instagram, @Por Trás do Balcão Oficial. Siga-nos, deixe seu like, deixe seu clique lá, copie o link, mande para o máximo de pessoas que você conhece, né, para os amigos, para farmacêuticos, farmacistas, balconistas, vendedor, representante da indústria farmacêutica, não importa. Esse programa ele tem o intuito de levar conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Eu vou deixar também o meu Instagram, caso você queira me seguir, Adão Fonseca _. É fácil. Bom, eu quero falar hoje, e eu fiz até uma modificação aqui um pouco, fiz uma introdução, para quem já nos assiste há alguns dias, sabe que as minhas introduções geralmente são mais curtas, mas dessa vez eu quis dar uma modificada. Então eu quero falar um pouco sobre o sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente no mercado farmacêutico. Muito tem se falado do sucesso do cliente, principalmente nesse mundo pós-Covid, pós-coronavírus, né? E o desejo de todo empreendedor é realmente isso, que o cliente dele tenha uma melhor experiência no mercado, no dia a dia. E para falar conosco de sucesso do cliente, de experiência do cliente, nada melhor do que trazer uma pessoa que é muito bem sucedida na vida pessoal, é muito bem sucedido também na sua carreira profissional, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque, assim como eu, ele começou de baixo, começou como estoquista, e eu tenho aqui hoje, então, Guilherme Guimarães. Opa! Prazerão tê-lo conosco, Guilherme. Prazer é meu, Adão. Estou muito lisonjeado com o convite. E só para falar para o pessoal aí que está nos vendo, que ficou muito bonito o estúdio aqui, tá? Eu acho que fica ainda mais enriquecedor um ambiente acolhedor desse aqui. Mas é isso, estou feliz pelo convite. Eu acho que esse bate-papo, ele agrega muito. A gente está vivendo esse momento que está todo mundo querendo escutar um pouco as experiências um dos outros, né? Sim. Nosso mercado é tão pujante, as pessoas querem a cada dia melhorar um pouco mais. Verdade. Cara, é assim, bom, você sabe que desde quando eu lancei o podcast, que era um desejo trazê-lo aqui. Talvez eu nunca tenha dito isso, mas realmente a gente está de fora, e não tão de fora assim, né? Nós nos conhecemos há muitos anos já, se acompanha toda a trajetória da pessoa e você vê a forma que ela alcança o sucesso e você fica querendo estar mais próximo, querendo conversar mais, entender melhor e aprender, né? Eu acho que todos nós temos um pouco a ensinar, a contribuir, uns mais, outros menos, né? E eu tenho certeza que você tem muita coisa a nos ensinar, diante de todo o sucesso que você tem feito aí frente à empresa Guilherme Guimarães, que é uma representante exclusiva aí do laboratório Geolab, correto? Exatamente. A minha história, ela começa... Na verdade, eu venho de uma família de caixeiros viajantes, né, digamos assim. Então, a minha família é toda de representantes, então a gente tem essa veia comercial de casa mesmo, implícito, né, nos nossos almoços de domingo. Minha mãe foi representante comercial também, minha mãe já é falecida. E eu venho desse berço. E comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com 16 anos, né? Trabalhei numa distribuidora de medicamento, Hospidrogas, trabalhei no estoque dessa empresa, e eu costumo dizer o seguinte: eu passei por várias etapas, até por um tempo curto, mas eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de cada situação que me construiu hoje. Então eu trabalhei nessa empresa,
Logo após, eu trabalhei no estoque, depois eu fui trabalhar na rua. Não tinha idade nem dinheiro para ter carro, então trabalhava de ônibus, vendi kits para farmácia, pegava carona com um motoqueiro nas farmácias de uma para ir para outra. Depois eu fui trabalhar com o meu tio Wagner, já como preposto da Multilab, rodava o estado todo, porque ele trabalhava com hospitalar, pegando porque os empenhos eram descentralizados, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade, já que eu estava na cidade, de começar a visitar algumas lojas, que eu tinha tido já uma experiência lá na Hospidrogas. E isso foi trazendo novos horizontes para o meu negócio. E eu fui levando para o meu tio, que era o representante na época, as oportunidades que nós tínhamos, né? Faceamento, que a gente tinha a oportunidade de ter Multilab na época de forma... a prateleira cheia mesmo, porque naquela época era comum os paredões, né? Sim. Tinha paredão de medley, era muito comum isso. E aí eu comecei a ver e comecei a rodar todo lugar que eu ia, também visitar alguns clientes. Aí nessa trajetória, meu tio me colocou para fazer um trabalho, no princípio, na de Farmil, que não existe mais, e depois eu fui de Farmil, que inclusive você trabalhou lá, né? Trabalhei lá, trabalhei na de Farmil. E depois eu trabalhei na Divimed, sim. Com o Gilmarzinho. Com o Gilmarzinho, que foi uma empresa que me ensinou muito, muito mesmo, porque, primeiro pelo perfil dos vendedores da época, e eu rodei muitos municípios, né? Rodei praticamente com todos os representantes, entendendo um pouquinho da dinâmica do varejo naquela época, como funcionava. E lá na Hospidrogas, a minha oportunidade era de vender como se fosse uma gôndola cheia de chupeta, e era difícil pra caramba vender, mas era aquilo que eu tinha para vender, que eu precisava vender para conseguir me manter. Eu rodando o estado todo com a Divimed, eu fui vendo as oportunidades e o tanto que o varejo, principalmente o varejo independente, é carente. Sim. Né, de profissionais que oferecem, de profissionais que pegam os donos da farmácia para fazer algo diferente. Aí depois tive a oportunidade de me tornar um representante da Multilab mesmo no Espírito Santo. Participei do processo, era Espírito Santo ou Acre. Fui para o Espírito Santo, desenvolvi um trabalho lá agora já como empresário. E depois de um tempo voltei para Minas, assumi Multilab e depois Geolab. Então, indústria, só trabalhei em duas até hoje, Multilab e Geolab, e tive essa experiência na Hospidrogas e na Divimed, diretamente com o varejo. Bom, então, você falando, né, contando aí parte da sua trajetória, uma das coisas que você deixou evidente é que, ao chegar no cliente, né, quando a gente era o seu cliente, a primeira coisa que você começou a olhar foram as oportunidades que tinham, né, naquele momento, para que você pudesse ali se estabelecer, melhorar ainda mais a sua penetração dentro do cliente, certo? Certíssimo, é isso aí mesmo. O que, então, a gente pode dizer para o dono da farmácia, do independente, do varejo, é que para que o cliente dele tenha o melhor sucesso, ele precisa, então, entender melhor as oportunidades que existem no negócio dele para que ele possa vender mais, aumentar o faturamento, consequentemente aumentar a sua rentabilidade? Com certeza. É lógico que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei, não sei se é porque a gente não tinha tanta informação quanto tem hoje, mas o consumidor também mudou muito daquele tempo para cá, né? Então, o dono da farmácia, há 15 anos atrás, ele preocupava menos com a experiência do cliente, e mais em ter o medicamento, porque a essência da farmácia é ter o medicamento. Sim. E hoje, o que a gente tem percebido é que esse consumidor, ele busca mais de uma farmácia, ele já entendeu que numa farmácia vai muito além de remédio, e isso exige com que o empresário se atente para o mix, porque é com isso que ele vai ter grana para conseguir ter as melhores oportunidades de medicamento. Então, ele tem que estar sempre investindo em mix,
em ter um atendimento também qualificado, né? Investindo também na equipe dele para conseguir abordar isso. Legal. Então, bom, você falou uma coisa interessantíssima que o mercado mudou realmente, isso é fato. Mudou primeiro por causa do passar do tempo, né? Nós estamos falando de 15 anos atrás, e dentro desses 15 anos aí, se a gente pegar 2020 para cá, aqui no pós-Covid, então, aí que o mercado, ele não mudou, revolucionou, né? Nós temos hoje, e aí você falou uma coisa interessante da gente vindo para cá, que essa mudança, essa revolução que houve no mercado, fez com que o próprio dono da farmácia, que antes atendia 10, 15 representantes, agora queira atender apenas 5. E ele vai atender os 5 melhores. Exatamente. O que aconteceu é o seguinte: o hábito de compra do consumidor e do lojista mudou muito de 15 anos para cá, e principalmente com a pandemia, né? Então, quando eu comecei há 15 anos atrás, não se comprava pelo WhatsApp, nem o lojista e muito menos o consumidor final. Uhum. E hoje é um hábito que está, a cada dia que passa, ele está mais em evidência, e esse representante e esse lojista precisam entender que essa comodidade do atendimento, ela é válida. Ela tem que existir. Ele precisou de alguma coisa rápida, ele tem que ter os representantes que ele mandou um WhatsApp, o cara atende a necessidade dele e vice-versa. Mas o lojista precisa voltar a receber mais os representantes, e o representante precisa entender que o lugar dele é dentro de uma farmácia. Dentro de uma farmácia, não sendo mais do mesmo, e sim levando conhecimento, agregando, falando de produtos diferentes, porque o que a gente tem percebido é que depois da pandemia, tem muitos lojistas verticalizando muito o seu portfólio, porque ele está comprando só por cotação, ele não está escutando as oportunidades que estão tendo. Então, do lado de cá, a gente orienta os representantes que, olha, gente, o lojista não quer mais receber 15 representantes, ele quer receber 5, 6. Seja esses 5, 6. Esteja na cabeça desse lojista como pessoas que agreguem no negócio dele. Então, a gente fala muito isso, e também está tendo esse movimento ao contrário de falar: receba esse representante, porque eles são, sim, provedores de sucesso do seu negócio. Eles entram, ainda mais se a gente, saiu alguns estudos, que nos próximos 4, 5 anos, o que mais vai crescer na farmácia é não medicamento. E não medicamento, o cara tem que estar atento às tendências. E quando um distribuidor cadastra alguma linha, teve todo um estudo ali. Então, muitas vezes, esse representante está com uma oportunidade que, né, em alguns casos, ainda não está na grande rede. O cara pode ser quase que exclusivo naquela pequena cidade, aquele tipo de produto. Então, é muito importante esse atendimento. E a farmácia do futuro, a distribuidora do futuro, é que tenha um mix adequado. Um mix que atenda o consumidor. Cada dia que passa, o consumidor ele entra mais consciente e focado no que ele quer buscar dentro da farmácia. Então, a farmácia tem que estar preparada para isso. Cara, bom, eu vou parar em cima da sua resposta, da sua dissertação até aqui, antes da gente prosseguir, e aí eu quero que a gente esmiuçá-la um pouco. Você falou muita coisa interessante aqui, que eu tenho certeza que já é enriquecedor, mas vai melhorar ainda mais quem está nos ouvindo. Bom, ter um mix ideal é uma das coisas que você disse. Você falou do aumento da venda de produtos não medicamentosos, né, que são os produtos que estão lá do lado de fora do balcão, né, principalmente a linha MIP ali, junto com conveniências, perfumaria, cosméticos, dermos, suplementação, né, nutracêuticos, essas coisas assim, o que vai proporcionar uma das coisas que a gente tem falado muito, né, que a farmácia agora ela é um hub de saúde, ela não vive só mais de vender caixinha de medicamento, né? Você falou de ser o melhor, né, o representante se preocupar em ser o melhor, e aí eu quero fazer um contraponto aqui também, além do representante, o próprio balconista ou farmacêutico também, ele tem que ser o melhor. A farmácia tem que ser a que é mais lembrada na cidade.
Se eu chegar aqui em Patinga, por exemplo, e começar a perguntar na rua, qual farmácia que a senhora me indica, né? Quantas farmácias, quantas pessoas vão se lembrar da farmácia XYZ, né? Então, ou seja, você tem que estar presente na mente do cara. Você tem que estar pelo menos entre os 5 melhores ou maiores, não importa, né? Às vezes nem não é questão de tamanho, é questão de estar ali presente, do cara se lembrar, saber que você tem tudo que ele precisa. E aí você também disse, além disso, né, de estar ali presente na cabeça do cliente, né, que ele se lembre de você, que ele queira te ouvir, que ele queira te receber, você falou uma coisa interessante, que hoje a informação ela é mais difundida que no passado. Antigamente nós tínhamos dificuldade. Antigamente o IQVIA, hoje, antigamente é o IMS. Exato. Né? O IMS. Todo mundo sabia, falava de IMS, mas o cara não sabia o que era. Hoje a gente sabe que é o IQVIA, que ele tem. Hoje a gente não tem só IQVIA, né? Nós temos aí ferramentas, tem o Close-Up, tem Nicei, a gente tem ainda o GeoFusion, né? E outras marcas aí de estudos geográficos e de marketing social, justamente para melhorar ainda mais a percepção daquela loja em relação ao mercado onde ele se encontra, melhorando assim o atendimento, correto? Exatamente. Eu sou um felizardo. Primeiro que eu sou um amante da indústria farmacêutica, amo o que eu faço. E eu amo informação. E o nosso segmento, ele é muito auditado. Então, se eu fosse dono de uma farmácia independente hoje, eu iria correr e me associar a uma empresa talvez igual à sua, porque a gente precisa estar unido e consciente do potencial que nós temos. Hoje a gente consegue fazer leitura de potencial de consumo numa determinada região. A gente consegue entender de que forma esse cliente está entrando na nossa loja, quais são os anseios desse cliente. E tudo isso você precisa aplicar. E você precisa aplicar também para o seu time. Porque essa aplicação ela tem que ser de uma forma sutil. Não tem coisa pior do que você entrar. É só a gente sempre fazer um paralelo com as nossas experiências de compra. Não tem coisa pior do que você entrar no estabelecimento e já ser abordado de uma forma invasiva. Você quer entrar no estabelecimento, primeiro ele tem que ser bonito. Ele tem que ser um estabelecimento que te traga conforto. Ele tem que ser um estabelecimento que você se senta bem de ficar ali. Segundo, as coisas têm que estar no lugar certo. Porque existe estudo hoje no nosso segmento do que a gente está querendo ver naquele momento. Quais são os produtos que a gente geralmente entra numa farmácia buscando? Né? Eu tenho experiência numa farmácia no meu bairro, que toda vez que eu entro nessa farmácia, a primeira pessoa que eu lembro, é minha cachorrinha Bibi. Porque, estrategicamente, na hora que você entra na farmácia, tem toda uma área de pet. E aí você percebe que existe um estudo para aquilo, que eu entro na farmácia muito mais feliz do que entraria se não tivesse. E aí, quando eu estou na área de compra, na área quente ali, um balconista, um atendente, muito mais preocupado com o meu bem-estar do que efetivamente me tuchar alguma coisa. Então, a primeira coisa que ela me oferece é uma cestinha. Eu estou vendo que o senhor está sem uma cestinha, pode ficar à vontade. Então, é esse tipo de abordagem que é sutil. Né? Se eu vou vender, puxando a sardinha para o meu produto, Cisteil, se eu vou vender um Cisteil, vamos focar mais nos benefícios que a acetilcisteína traz. Falando isso com o cliente. Entre outros produtos que nós temos, tipo Estomalive também, né? Então fala, não, o carnaval está vindo aí, enfim, vamos levar um Estomalive, esse produto é excelente. A gente tem um produto, por exemplo, que ele é muito indicado para grávidas, que é o nosso carbonato de cálcio. Então, ele é um antiácido, que é mais simples, que é justamente muito indicado para pacientes grávidos. Então,
você está grávida, tem esse produto aqui, está entrando no carnaval. Então, é esse tipo de abordagem sutil, que foca na sua experiência e no seu bem-estar, que ele é benéfico. Então, eu acredito muito nisso. Cara, e é justamente essa situação que você acabou de pontuar, é uma coisa real, porque dados hoje, informação, aliás, se tem uma coisa que a gente deixa toda hora, nós somos igual o João Maria, né? João Maria pegava o pão e deixava o rastro de pão para não perder o caminho de casa. Nós deixamos rastro na internet, todo momento, né? A gente está aí nas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, próprio WhatsApp, né? Sites que a gente vai aí, toda hora pega lá, deixa nossos rastros. E uma das coisas que o pessoal fica captando é justamente quais são as nossas preferências. O cara sabe quais são as nossas preferências. O que você mais gosta? O que você mais... eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, você quer saber como que é a vida do seu amigo? Pega o TikTok dele, dá uma olhada lá e você vai saber quais são as preferências dele. Então, isso não é diferente. E a gente faz tudo isso. Existem milhões de empresas aí hoje, captando todos esses dados, trabalhando com eles, trazendo eles de volta, vendendo caro para a indústria, vendendo caro para a rede. Né? Você falou uma coisa interessante, que é o fato do dono da drogaria estar associado a uma rede associativista, e é realmente importante estar associado a alguém. E nós estávamos conversando, algumas pessoas pensam o seguinte, por que eu devo me associar? Deixa eu te contar uma coisa, eu vim conversando com o Guilherme, e eu até falei com o Guilherme, falei, cara, a grande rede, porque a gente fala grande rede toda hora, mas quem é a grande rede? Os caras foram lá, montaram uma associação para eles. Exatamente. Uma associação que os representa frente às autoridades, frente ao Conselho Federal de Farmácia, frente a qualquer outra coisa. Né? Eles buscam se fortalecer. Por quê? Porque não existe ninguém que seja tão forte que não seja atacado por outra pessoa. Exatamente. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos diversas redes aí que tem 1.000, 2.000 lojas, mas tem redes no mundo afora aí que, se entrar no Brasil, assusta. Né? Um outro ponto muito importante é que a farmácia independente, ela precisa entender que o negócio dela é tráfico. Ela atraiu um tráfego, porque o que aconteceu? Quando o mercado fechou, os grandes centros, as grandes redes foram as primeiras a sofrer os impactos. O impacto foi gigantesco. Foi gigantesco. E esse tráfego todinho veio para os bairros. E aí, as farmácias independentes e associativismo e franquia, enfim, tiveram a oportunidade de ter esse tráfego dentro dela. Então, aí que vai a pergunta. Quantas aproveitaram esse tráfego? Quantas fizeram um trabalho simples de pós-venda? Quantos senhores e senhoras não foram dentro dessas farmácias que faz tratamento contínuo e essas farmácias sequer pegaram o contato desse cliente? Então, até um dado interessante, o Anlodipino, quando entrou no programa Farmácia Popular, ele caiu no independente e aumentou nas grandes redes, porque muitos independentes nem sabiam que o produto tinha entrado no programa. Então é aí que eu falo com o time na rua, falo, vocês são formadores de opiniões e precisam levar a informação para o lojista. Um lojista independente forte, ele deixa toda a cadeia forte. Uhum. Então a farmácia, ela precisa também ficar atenta, uma rua que fecha por uma manutenção de esgoto pode aumentar seu tráfego. E muitas vezes o cara está só com 2, 3 pomadinhas ginecológicas no seu estoque. Seu estoque é todo... ele vê o estoque dele, né, não tem o pulmão. Fechou uma rua, aumentou o tráfego, ele não tem para atender. Então, tem que investir um pouco mais em estoque. Tem que, toda vez que entrar uma grande rede na sua cidade pequena, a minha orientação para esse cara é virar para ele e falar assim, bicho, coloca a barba de molho, porém, veja isso como uma oportunidade.
pega a sua esposa, seu esposo, seu companheiro, veste ele de alguma coisa, manda ele lá nessa rede e vê o que essa rede está vendendo. Porque essa rede vai formar opinião. Essa rede vai fazer com que o consumidor que vinha na sua loja, não tinha o hábito de comprar alguma coisa, volte aqui procurando alguma coisa que ele achava que aqui não tinha. Porque essas grandes redes trazem isso. Elas trazem um consumidor mais robusto. Então, aproveite. Toda grande rede que entra numa cidade menor, se o lojista for antenado, usar as informações que você dá para ele surfa bonito. Mas para isso ele precisa investir em estoque, um mix adequado, e é olhando mesmo o vizinho e colocando um mix que se ajuste ali no negócio dele. E tudo isso é com o quê, Adão? Informação. Né? Vocês não vão querer associar pessoas que não seguem o roteiro que vocês colocam para ele. Exato. É lógico que vocês querem associados bem-sucedidos, associados que sabem o que estão fazendo, associados capitalizados, que o negócio gera retorno financeiro para ele, porque a maioria das pessoas querem que aquilo perpetue, né? Para o filho, para o neto. Então, nós estamos vivendo um momento de muita informação. Só que para isso não virar uma utopia, você tem que pegar e absorver aquilo que é aplicável no seu negócio e aplicar. Muita gente hoje fica só na loucura e não aplica nada no seu negócio. E aí a gente vê muito independente fechando, infelizmente, e aí o culpado é do vizinho, o culpado é da rua, o culpado é do ponto, e muitas vezes o culpado está dentro de casa. Você falou uma coisa interessante, porque, assim, a loja, o independente, ele está ali, ele precisa associar é importante. Mais importante que associar é o que esse cara tem para agregar ao meu negócio. Como que ele pode contribuir para o meu crescimento. E daí, eu preciso sair da minha inércia. Né? Claro que... E hoje as redes, né, as associativistas, elas estão muito menos tolerantes do que no passado. No passado, a gente tolerava o cara ruim de serviço. Aquele cara que não quer nada com a vida. Hoje não. O sucesso do meu cliente, do meu associado, é o meu sucesso. Por quê? Você está aqui hoje, nós estamos gravando um podcast, mas a Vanessa está lá no escritório, lá, fechando um acordo lá, né, com condições comerciais fantásticas aí para o decorrer de 2023, mas eu tenho que cumprir o volume que você me pediu. Exato. Só que a caneta não está na mão da rede associativista, a caneta está na mão do associado. E ele tem que conseguir enxergar esse benefício, ele tem que ir além disso, enxergar as oportunidades que tem, porque a gente só leva oportunidade, só leva benefício que atenda às oportunidades que ele tem. Né? E a gente sabe quais as oportunidades que ele tem? Sim, sabemos por quê? Porque você está munido de informação, nós estamos munidos de informação, a gente sabe quanto que nossos associados... E, aliás, as pessoas ficam assim, mas você sabe quanto que eu compro? Você não sabe quanto que eu compro? Essa informação é do mercado, não é minha, não. Não sou eu que tenho, não é o Guilherme que tem, é o mercado que tem. Exatamente. É o mercado que tem. E aí ele traz e fala, olha, cidade tal vende tantos mil colírios Geolab. Não é assim? Exatamente. Você consegue saber quantos colírios Geolab vende aqui em Patinga, até na rua. Até no na rua. brick. Exato, até na rua, naquele CEP ali. Exato. Né? Então, assim, você sabe quanto que o cara pagou. E a gente vai lá, faz essa negociação, tá? Senta aqui. Não basta, né, ficar só nisso. O associado é quem está com a caneta na mão, é ele que tem que executar, é ele que tem que fazer. E o que a gente quer? A gente quer produzir. Né? O que o Guilherme quer é que a experiência do cliente dele, o que a rede quer é que a experiência do nosso associado seja melhor. E que todo independente, né, todo dono de drogaria quer que a experiência do cliente dele também seja melhor. Exatamente. Né? Você compra bem, comprou com um preço acessível, um preço bom, que dá para fazer o diferencial, que você falou uma coisa interessante, que a grande rede vai chegar, ela vai formar opinião. E a primeira coisa que a grande rede faz é mostrar o seguinte, que ela tem o produto. Porque o que tem de drogaria, que você chega e fala assim, tem colírio de Geolab aí? Ah, não, isso não sai. Não sai ou você não tem? Tem uma diferença. Né? A gente encontra muita gente que você chega na farmácia,
Produto de prescrição, gente. Nós estamos falando aqui, o produto de prescrição é um negócio que as drogarias independentes têm dificuldade de trabalhar. E o cara fala assim, não trabalho com esse produto porque ele não sai. Nós estamos falando de um produto que é o carro-chefe do mercado farmacêutico. Medicamento de prescrição, tem um propagandista que vai lá no médico, tem um cara que formou, estudou lá anos e anos, e ele é o cara que está botando esse produto na rua. E toda hora bate a receita na farmácia, e eu tenho que ter o produto. Exatamente. Colírio Geolab hoje é um produto que está estabelecido no mercado, todo mundo já conhece. Mas imagina que eu não conhecesse. Eu chego na tua farmácia e falo com você assim, me dá um Moura Brasil. Não tem. Eu tenho Colírio Geolab. Não, obrigado. Não conheço. Você precisa ter o medicamento ali de referência. Eu tenho que ter a opção de falar, esse é a mesma coisa desse aqui. A diferença está no preço, está no tamanho, está em qualquer coisa. Vou levar. Ou então, eu não quero levar o de cá. Mas você tem que ter. Você tem o cara que quer comprar o produto mais barato, você tem o cara que quer comprar o produto porque ele foi formar a opinião dele ali na hora, e você tem o cara que já vem com a opinião formada, falando, não, eu quero esse aqui mesmo. Tal. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é que o cliente saia bem atendido, satisfeito, e que ele encontre todas as necessidades dele ali. Exato. Só que a gente não vê isso na farmácia. Com certeza. Tem muito lojista que tem muita restrição com o novo, né? Mas o nosso mercado, ele é muito dinâmico. Ele tem que ficar muito atento, porque as coisas mudam muito rápido. E ele tem que estar bem posicionado. E a cada dia que passa, abre muito mais farmácia, né? E de fato, há 15 anos atrás, se falava que o Brasil ia chegar num número de farmácia insustentável, e a gente tem um número muito maior do que se falava há 15 anos atrás, e tem muita gente bem. Porque antigamente as pessoas iam na farmácia com hábito de consumo. Hoje as pessoas vão na farmácia com outro hábito de consumo. E os lojistas precisam, a cada dia que passa, ficar mais atento com a experiência do cliente. Você quer um mercado milionário que a maioria dos lojistas ainda não conseguem explorar? Suplemento alimentar mesmo, whey. Sim. Então, você tem quantas pessoas que trafegam na sua loja, que são atletas, que precisavam de uma creatina, que precisavam disso, daquilo outro, e simplesmente não acham. Ou se acha de forma errada, não no lugar certo, adequado. Exposição errada, preço errado, falta de informação. Falta de informação, o balconista não sabe como ofertar aquilo. Será que esse lojista não valia a pena ele fechar uma parceria com uma academia para alguém lá orientar os balconistas dele? Então, somos homens de negócio. Farmácia no Brasil é comércio. Sim. Né? Existem alguns países que é concessão e etc., mas no Brasil é comércio. Então, esse empresário que quer ser bem-sucedido, ele tem que estar sempre em busca de dar uma melhor experiência para o cliente dele. Isso é muito importante. Bom, o Guilherme já disse aqui mais cedo um pouco que o nosso negócio é extremamente regulamentado, né? Exatamente. Então eu tenho que me preocupar com as regulamentações, e o que você acabou de dizer é importante, porque farmácia, apesar da Lei 13.021 de 2014 reafirmar, né, que farmácia é um estabelecimento de saúde, mas é um negócio. É um comércio. Ela precisa de vender, tem que pagar a conta, não vive não é ONG. Exato. Aqui não recebe dinheiro do governo, você tem que vender, e vender de forma que você consiga ferir lucros para pagar as contas e sobrar. Né? Porque qual que é o intuito de você fazer um investimento? É poder lucrar. Né? Então, mas para que isso aconteça, eu preciso vender. E aí a gente encontra farmácia que você chega e fala assim, você vende suplemento? Não, não vendo. Por quê? Não sai. Mas não sai por quê? Coloquei aqui, venceu tudo. Mas por que venceu? Será que venceu porque não vende? Aí o cara fala assim, não vende. Você está doido? Lá em Belo Horizonte,
aqui também tem, né? Mas eu lembro muito de Belo Horizonte porque toda vez que eu passo, eu sempre eu morava ali no Castelo e eu saía do Castelo para ir no shopping, no Minas Shopping. E aí quando eu passava o viaduto de São Francisco ali, geralmente eu entrava ali pelo Palmares e já saía lá embaixo, próximo àquela a Minas Caixa. E sempre que eu estava saindo, tem uma loja lá, passei lá, tem uma semana, tem uma loja lá de suplementação. O cara vive só de vender suplementos. O cara da farmácia fala comigo que suplemento não vende, suplemento não dá lucro. E aquele cara montou uma loja e ele vive só de vender suplemento. Ele paga aluguel, paga água, luz, telefone, funcionários, só com suplemento. Não vende por quê? Porque ele não conhece o produto. Ele não tem informação. Nós estávamos falando sobre isso ali agora há pouco. Não vende porque as pessoas querem vender características. Exatamente. Característica não vende. O que vende é o benefício. Exatamente. O cliente que está na farmácia ali, ele quer um benefício. E é isso que vai tornar o sucesso do cliente, a experiência do cliente na farmácia, melhorar a jornada de compra do cliente, justamente dessa forma. Quando eu conheço o produto, quando eu conheço o cliente, e aí eu vou aliar esse conhecimento à informação, vou levar para o cliente saúde e bem-estar. Nós não queremos mais ficar vendendo medicamento. Aqui o que a gente fala é o seguinte, tem tudo aqui, até remédio se você precisar, mas não quero que você precise de remédio. Eu quero que você precise de produto. Aí que tá, né? Tem tudo aqui, até remédio. E tem lojista que deixa faltar remédio, aí você mata um cidadão desse. Você chega na farmácia, não tem remédio, por incrível que pareça, e não tem medicamento porque é uma falta crônica do mercado, é aceitável. Aceitável. Inaceitável é o camarada que se propõe a trabalhar com algo, né, seja o que for, né, no nosso caso aqui nós estamos falando de medicamento, não tem medicamento. Um fator importante que você falou de falta crônica a Geolab, ela se consolidou no mercado, é uma empresa genuinamente brasileira, da família Rajar, ela se consolidou no mercado via os regionais. A gente tem muito respeito pelos regionais, a gente acredita muito na força que essas equipes fazem. Então, aqui em Minas Gerais, especificamente, eu tento muito que esses representantes cheguem, cada dia que passa, mais preparados para atender esse mercado, independente principalmente. E um ponto muito importante, por que a Geolab cresceu tanto nesses últimos tempos? Em momento algum, a gente deixou de atender o pequeno. Então, nós tivemos rupturas por questões fabris, enfim, insumo, mas o que vinha para o Estado, nós fazíamos o rateio para que a farmácia do São João tivesse os nossos produtos de inverno, sim. Então, a gente trabalhou com muita seriedade. Por isso que a gente, hoje, nas nossas moléculas, somos líderes no mercado independente e ganhando share a cada dia que passa. A gente criou esse faceamento. E isso foi feito em respeito mesmo ao que nos trouxe até aqui. Então, é que você falou de ruptura, e eu sei que existem situações onde o mercado independente ficou muito desabastecido. E a Geolab não. O cara teve. O cara recebia a mercadoria. E isso é importante, porque isso é uma dor que o varejo, de uma forma geral, principalmente o independente, ele reclama muito porque, na época da pandemia, por exemplo, o sufoco, rapaz, você queria comprar ivermectina, né? Vou mandar um abraço para o Matheus, que está nos assistindo, né? Que ficou rico só vendendo ivermectina. Só. Colocou cada dente desse tamanho aqui, ó. Pois é. O Matheus ficou rico vendendo ivermectina. Você procurava ivermectina, sumiu ivermectina, ninguém tinha. Aparecia lá, 3 milhões de ivermectina, beleza. Quando chegava, falar que era 3 milhões, chegava aqui, parece que tinha só 300 caixas. Ninguém recebia, ninguém via ivermectina.
né? Você achava ouro na rua, mas não achava ivermectina. Então, ter essa preocupação com o varejo é importante por parte da indústria. Eu sempre falo que ah, nós falamos agora há pouco, né, do número de farmácias no Brasil. Hoje nós já passamos de 90 mil farmácias. É um mercado muito resiliente, o nosso mercado, um mercado muito bom. Muito bom, pujante, né? Sim, aqui assim, o senhor Nilson Ribeiro, da Abrafad, ele fala o seguinte, que o mercado farmacêutico é o último que entra em crise e o primeiro que sai dela. Exatamente. Eu até brinquei com ele no dia que ele esteve aqui, falei assim, esse negócio é o último que entra, o primeiro que sai, então não entra. Chega na porta e fala assim, vambora, cambada. Você entendeu? Então, assim, o nosso mercado ele é muito bom. Todavia, eu vejo que ele é mal explorado, porque às vezes falta uma das coisas que, e isso que você disse aí agora, eu quero que você fale conosco, eu acho que isso que você citou da Geolab chama-se comprometimento. E eu acho que às vezes muitos varejistas, né, muito dono de drogaria, independente, principalmente, falta comprometimento com o negócio, falta comprometimento consigo mesmo, ele burla ele mesmo, ele se auto-sabota, né, ele pratica sabotagem com ele mesmo, e isso não dá certo. E aí, fazendo um contraponto, é o seguinte, nós tivemos algumas rupturas sim, mas a fábrica teve, né? Não foi um direcionamento para A ou para B. E existe todo um estudo interno, existe o nosso marketing que desenvolve produtos e embalagens também, enfim. E aí você cria um faceamento nesse canal, cria uma referência, né? Porque muitas vezes o consumidor vai lá com a caixinha, cidade pequena tem disso, né? Com a orelhinha do remédio, volta lá e quer aquele. E depois que passa a pandemia, esse lojista míope, ele está tão preocupado só em cotação que ele esquece que por vários momentos ele teve aquele produto e que de outras marcas não tinha aquele produto. E o cliente volta lá com a orelhinha do produto e ele fala, trocou, agora é este. Ele não está criando referência nenhuma para o cliente dele. Eu falei um dia numa reunião que é muito curioso, o hábito aqui de Minas, esse hábito de cotação. É lógico que todo mundo quer comprar bem, é importante comprar bem. Sim. Mas tem muito lojista que está passando desse ponto, achando que o distribuidor regional ele não faz sentido. Que se ele não estiver operando no prejuízo, não está bom. E o distribuidor regional, gente, é a caixa d'água do nosso negócio. O vendedor da distribuidora, ele é extremamente importante. Então, as pessoas precisam compreender que você não dá tanta informação, 2 pontos. Primeiro, não abre um distribuidor todo dia. Os nossos distribuidores aqui no estado são distribuidores antigos, né? A gente tem distribuidor de mais de 50 anos no estado. Qual que é a dificuldade que esse lojista tem de ter boas parcerias e ter um sossego para ter uma compra mais saudável? Toda compra dele tem que ser um pé de guerra por centavos. Isso não é saudável. Se ele consegue depois, com a informação que você dá para ele, com uma associação relevante, se aquela diferença de preço foi impactante, ele tem informação, ele chama o parceiro dele e fala, olha aqui, mês passado eu tive esse desvio aqui e tal. É lógico que é inerente do negócio, mas se for a ponto de impactar, o cara é parceiro dele. Porque ele não está comprando de um viajante que nunca mais vai estar ali. Então, assim, um ponto importante que eu acho que o lojista ele precisa compreender que o distribuidor é o pulmão do negócio dele. É importante ele receber esse vendedor. É importante ele ter uma parceria, respeitar a parceria que a rede preconiza, porque isso tudo traz para ele um futuro próspero. As oportunidades vão chegar para ele, porque
diferença de centavos, ela tem peso, sim. Mas não é isso que vai fazer a farmácia dele durar 10, 20, 30, 40 anos, não. Ele precisa vender bem. Ele precisa orientar bem a equipe dele. Ele precisa ter um layout legal. Ele precisa estar com conexões no varejo. E essa compra predatória está afastando ele de tudo isso. Então, eu acho que ficar um alerta para os lojistas. Comprar bem é importante, mas ele precisa ter conexões. Ele precisa ver quem são os parceiros dele. Para comprar Geolab, por exemplo, né, nós estamos nos principais distribuidores do estado, porque, no fundo, é isso que fica. É isso que vai fazer ele durar 10, 20, 30 anos, passar para o neto, passar para o bisneto dele, né, e ser um negócio próspero. Eu concordo contigo. Eu acho que... eu sempre falo com o pessoal o seguinte, que 10 centavos, 15 centavos... Aliás, eu sempre falo que... Olhei para a câmera ali agora, para a televisão ali agora, acabei de ver. Nós sentamos aqui... Eu tô com a cara gorda, viu? Poxa vida. Essa câmera tá me engordando uns 20 quilos, gente. Eu tô pesando menos, tá? O cara pensa o seguinte, cara, eu preciso comprar... Vou citar aqui a losartana. Sim. Quanto que é a losartana hoje? R$2, vamos falar assim, R$2. tá caro, né? R$2. Aí chega o camarada e fala assim, olha, eu tenho losartana a R$1,50, mas você tem que comprar 1000 caixas. Aí você fala assim, estou economizando 50 centavos. Aí eu pergunto, quantas losartanas você vende por mês? 60. E para que você vai comprar 1000 caixas? Por conta de 60 centavos, 50 centavos de diferença, você vai empatar. Você vai comprar estoque aí para 6 meses, 1 ano. Né? E a losartana aqui é só um exemplo. Estou cansado de chegar. Eu cheguei numa drogaria uma vez, o cara comprou um mundo de uma injeção de anticoncepcional. Eu posso falar injeção, só não posso falar a marca. Enantato. Cheguei lá e tinha comprado 600 caixas de Enantato. Mas por que você comprou isso tudo se você aplica 26 Enantato por mês? Porque se eu comprasse 26, 30, por exemplo, o desconto era 15%. E você comprou 600 e o desconto foi quanto? 27. Poxa, você enfiou seu dinheiro todo aqui, enquanto tem outro produto faltando. Aí que está o perigo. É o caso da sabotagem. O cara mesmo se auto-sabota. Ele não consegue fazer conta daquilo tudo ali de... cara, eu demando 30 caixas, para que eu vou comprar 6? Para que eu vou comprar 60 se eu demando 30? Que é o dobro da minha demanda. E eu já vi lojista, vendedor da distribuidora, porque a gente tem vendedor de distribuidora, você tem ele de todos os níveis, né? Tem aquele que reinveste, aquele que não reinveste, tem os dinossauros, tem os que não são, enfim. Mas eu já presenciei um vendedor de distribuidora tá fazendo campanha com os balconistas, tá promovendo coffee, tá fazendo toda a parte que faz o cara ganhar dinheiro, e ele negociou com o cliente, ele perdeu um item por conta de 2 centavos. Aí, com certeza, esse vendedor, se ele for resiliente, ele vai continuar fazendo isso ainda por umas 2, 3 semanas, 1 mês, 2. Depois, aquele cliente, para ele, passa a entrar como um cliente oportunista e ele para de investir nesse cliente. Chega uma oportunidade, ele não oferece mais. Ele deixa de ter um ambiente próspero dentro da farmácia e o cara vai só verticalizando o mix. E isso acaba impactando lá na ponta. Lá na ponta. O cliente dele. Por quê? O cliente chega na farmácia, você não encontra o produto, você encontra o produto mal precificado, você encontra, aliás, desorganizado, sem layoutização correta. E por que pareça, desde 2020 que a gente está falando aqui sobre desconfinamento de MIP, e a gente chega em farmácia que ainda o MIP está todo confinado, o cara não tem um cestão, ele não sabe o que é um produto de combate, o que é um produto promocional, né? O que é um produto
Gerador de tráfego, Adão, gerador de renda. todo lugar que eu vou, eu gosto de entrar em farmácia. Seja no Brasil, fora do Brasil, eu sou um amante mesmo desse segmento. Como que ainda tem farmácia que não tem um check-out bem feito? Uhum. Olha o quanto se compra. E esse cara que tem essa farmácia, muitas vezes, pode ser que ele não percebeu. Mas quando ele está viajando com a família de férias para algum lugar, ele acaba indo em alguma farmácia, alguma rede, e no check-out dessa rede, farmácia, comprando um tanto de coisa. Sim. E no da farmácia dele mesmo não tem nada. Não. Ele não explora aquele ponto de jeito nenhum. Você está falando um negócio, e assim, uma das coisas que nós. Às vezes eu faço algum. Eu raramente faço trabalho de mentoria. Esse é um trabalho que é, inclusive, setor do Marcos, lá na empresa, mas às vezes eu faço. E aí, outro dia, fazendo uma análise do setor de um associado, e um dos produtos mais vendidos numa determinada categoria de não medicamentosos, aliás, eu estou tentando lembrar a sigla que o IQVIA coloca, mas eu não estou recordando aqui agora. Mas o produto que mais vendia era Kit Kat. Aí na farmácia do cara não tem Kit Kat. Aí, segundo produto mais vendia, água mineral, Cristal. Na farmácia do cara não tinha. E, cara, e esse negócio de água é o seguinte, você vai aqui em Patinga, aqui, eu vou ali num desses atacarejos, compra água lá por 89 centavos. Bota na farmácia R$2. R$2,50. No hotel tu paga 8 conto numa garrafa d'água. Exatamente. E você vai deixar de beber água porque ela custa R$8? Não, quantas vezes a gente está no hotel, vê uma farmácia de frente e fala assim, vou ali na farmácia comprar água, que no hotel é R$8. Lá é R$2,50. Exato. O cara podia ter colocado 3. Que eu pagaria tranquilamente, feliz. Ó, a água aqui é R$3, lá no hotel é 8. Olha a ancoragem. Né? O hotel ancorou a água mineral dele mais caro para mim poder vender a minha mais caro. Mas o cara não sabe. É igual Trident. O cara compra um Trident. Você chega na farmácia, quantas vezes chega na farmácia, o cara compra um Trident lá por, sei lá, R$1,70, tá vendendo por R$2,10, R$2,50. Cara, a única coisa que eu estou pensando é no preço daquilo. Eu chego, quero um Trident. Né? Eu gosto muito daquela pastilhazinha Mentos. Não do chiclete, da pastilha, né? Daquela. E às vezes eu tô acostumado a pagar R$9, R$10 numa latinha daquela. Eu paro no posto de gasolina, você chega e fala, me dá um Mentos aí. Você não pergunta quanto que é. Depois que você paga, você vai olhar e fala assim, rapaz, minha conta tinha dado 30, eu paguei 43, puta merda, essa lata de Mentos custou R$13. Você não faz conta. E aí o cara não tem um check-out bem definido, ele não cria a jornada de compra do cliente não fica completa, não fica prazerosa, que é aquilo que você disse mais cedo, eu tenho que sentir prazer em estar ali, o ambiente tem que ser atrativo, bem iluminado, perfumado, agora tem... experiência olfativa. Experiência olfativa, rapaz. E aí os caras, se você contar isso na farmácia, o cara não acredita. Tem farmácia, você chega, a luz está apagada até hoje. Exatamente. Já imaginou? Ou chega, tá com ranço. Exato. E isso é muito. Eu sou viciado em cheiro, porque até no meu carro tem cheirinho, de vez em quando eu bato lá, porque eu gosto disso. E é só as pessoas, volto a dizer, todo mundo tem que fazer uma reflexão dos seus hábitos de consumo. Quantas vezes você sai de um shopping e fala assim, gente, comprei isso aqui, eu nem precisava. Isso tudo tá ligado, muitas vezes, um cheiro dentro de uma loja. Quem nunca comprou um carro que na concessionária era mais bonito? Por conta da luz. Por causa da luz. Depois no dia a dia você fala, gente, mas esse carro não brilhava. Lá na concessionária tava brilhando esse carro, agora não tá brilhando mais não. É porque é assim. Aí farmácia, as pessoas precisam entender. É um lugar de bem-estar. Na pandemia, você já imaginou o quanto que a farmácia não teve uma função social? Praticamente tudo fechado, e muita gente não queria ir lá estar conversando com um balconista, que é como se fosse o médicozinho ali daquela cidade, enfim, cidade pequena principalmente. E muitas vezes esse cara estava louco, surtando em casa,
ficava ali um pouquinho. E quantas farmácias você atentou aí, você colocou pelo menos um banquinho assim, Uhum. né? Então, Você está falando aí, eu lembrei, eu trabalhava numa farmácia, 2004, e nós colocamos um banco, tipo aquele da Praça é Nossa, né? E uma garrafa de café, biscoito e um jornal. Nós fazíamos assinatura do jornal da cidade. E grampeava as páginas, porque tem gente que tira tudo fora de ordem, né? Para não sair fora de ordem, você grampeava as páginas. De manhã, aquele monte de pessoas chegava ali, media pressão, fazer insulina, e ali ele sentava, ficava batendo papo, conversando, tal. Por quê? Justamente, e olha que o momento era outro. A experiência que nós proporcionávamos para ele era justamente aquilo ali. Aquilo aqui é um ponto de encontro, um lugar de você bater papo. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas que são idosas, já estão aposentadas, que ia ali conversar. O cara falava de política, o cara falava de religião, o cara falava de futebol. Né? Na farmácia nós não temos partido político, nós não temos religião, nós não temos ideologias, essas coisas assim. Mas o meu cliente tem. E se ele chegar lá e falar assim, quantas vezes o cara chegava e fala assim, o Atlético é o melhor time do mundo. Eu falo, você tem razão. O Cruzeiro é o melhor time do mundo. Você tem razão. O Cruzeiro é o Barcelona de Minas. Beleza. Aí eu chegava o outro que era flamenguista, o Flamengo, não sei o quê. Cara, você está coberto de razão. Por quê? Porque eu tenho que agradar o meu cliente. exato. Eu não tenho que ficar disputando com ele nada, não. E era interessante que nós proporcionávamos isso ao cliente. Chegava no final de semana, eu trabalhava no sábado, de 7 às 23 horas. Eu não ia em casa almoçar. Mas minha esposa também não trazia minha marmita e eu não comprava no restaurante. Todo final de semana, um cliente chegava e falava assim, tá de plantão hoje, Dãozinho? Tô. Vou trazer o almoço para você. O cara fazia churrasco, o cara fazia torta, o cara fazia bolo, o cara ia pescar, trazia peixe, o cara fazia... Por quê? Porque eu proporcionava para ele uma jornada de compra naquele momento, que aquilo ali era a realidade, né? E ele ficava tão satisfeito porque ele queria estar ali, ele queria agradar, né? Ele queria agradar. Hoje ainda é assim, né? Exato. Só que, claro, a jornada, quando nós estamos falando aqui, ela mudou, essa experiência do cliente mudou. Só que o bem-estar que o cliente quer não mudou, ele quer chegar na loja, você quer chegar na drogaria e ser atendido. Oi, Guilherme, tudo bem? Como é que você está? Olha, toma aqui uma cestinha. Né? Você não quer um cão de guarda do seu lado. Se eu chegar na sua casa e você falar comigo, Adão, senta aí, fica à vontade. Imagina, eu viajo, cansado, chego lá, você fala, fica à vontade, o que eu vou fazer? Bom, eu sou um cara folgado, né? Eu vou chegar, vou tirar o sapato. Mas é justamente isso que gera o bem-estar e que te faz que você olhe e fala, o ficar à vontade é justamente isso. Quando você entrega uma cesta para o cliente, fala, fica à vontade, você está falando com ele. A casa é sua. É igual em épocas de chuva, você vê muito nas farmácias, a senhorinha entrando com guarda-chuva pingando. Aí muitas vezes vai o balconista, na sede de vender, porque entrou uma senhorinha e fala, nossa, esse é o futuro do Brasil. Aqui eu vou vender bastante genérico similar para ela. Antes de oferecer qualquer coisa, pega aquela sombrinha dela que está incomodando ela, coloca num cantinho e fala, ó, tá guardadinho aqui, o que eu posso ajudar a senhora? Em vez de ir direto para a venda. Então as pessoas precisam ter essa sensibilidade, porque todo mundo, independente do negócio, se é de reais ou milhões, todo mundo gosta de se sentir confortável. E você falou um negócio que aí me fez lembrar. Nós estamos saindo muito se fala hoje do mundo VUCA, né? E estamos saindo estamos nesse momento de transição do mundo VUCA para o mundo BANI. Hoje as pessoas estão todas vulneráveis. As pessoas estão vulneráveis. As pessoas estão mais sensíveis. Né? Nós vivemos o grande mal do século, que é as doenças psicossomáticas, né? Que são as doenças da alma, da mente. Né? Na realidade, o seu corpo está são, mas a mente está doente, o corpo fica doente. Né? Exatamente. E aí o cara chega ali, vulnerável. Essa senhora, ela está vulnerável, ela está vindo na farmácia, ninguém quer ir comprar remédio. É verdade. Fala aqui todo dia, ninguém quer comprar remédio.
Eu não quero comprar remédio. Eu quero comprar qualquer outra coisa, menos remédio. Né? Saúde, né? Saúde. Você quer comprar saúde. E aí, querendo comprar saúde... Gente, vocês já viram o tanto de Ozempic que está vendendo? Ozempic bate recorde. Todo dia sai a notícia de Ozempic. Vai faltar Ozempic. Eu imagino... E de fato tá faltando, Tá faltando. a caneta de um. É. Por quê? O que a Ozempic traz? Saúde e bem-estar. Exatamente. Todo mundo quer emagrecer, né? Ó, o Guilherme chegou aqui, eu falei com ele. Quem não me conheceu, eu acho que eu já falei isso aqui, em algum programa. Mas o que eu falo com tantas pessoas sobre isso? Eu era muito gordo, então eu pesava muito. Eu fiz bariátrica e, aliás, eu era obeso. Eu fiz bariátrica para ficar gordo. Gordo eu tô hoje. Mas na época eu não tinha nem pescoço, gente. Hoje eu tenho uma papadinha aqui assim, ó, né, na câmera aí dá para ver. Eu tenho uma papadinha aqui assim. Na época eu não tinha pescoço. Eu brinco com o pessoal, falo que se eu tentasse suicídio, botasse uma corda na cabeça aqui assim, ó, ela pegava na boca, eu comia ela. Eu não tinha pescoço. Né? Então, o que você quer? Por que você toma o Ozempic? Para emagrecer? Por quê? Porque você se sente bem, você quer estar magro, você quer estar bonito, você quer estar mais jovem. Ninguém quer estar mais saudável? Mais saudável. E aí você vai lá e paga R$1.000 no Ozempic. Por quê? Porque ela te proporciona o quê? Bem-estar. Bem-estar. E a pessoa, ela, independente da classe social dela, é lógico, se ela já tiver saído daquela fase onde ela já supre as necessidades cotidianas dela, né, alimentação, transporte e tal, ela fala, não, é caro, mas o efeito que esse remédio vai trazer para mim sai barato. Uhum. Porque o tratamento dura 4 semanas, 3 semanas, até 6 semanas, dependendo dos cliques. E isso diluído, você senta numa mesa de restaurante hoje, você gasta R$300, R$400. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, tudo é o conceito de caro e barato. Uhum. Né? O que faz a pessoa ir na Louis Vuitton e comprar uma bolsa de 30, 40 mil? É uma bolsa de couro, como qualquer outro. Sim. O que essa bolsa vai te trazer? Aí vai da individualidade de cada um. E aí a pessoa tem esse conceito de caro e barato. Então, eu acho assim, esse mercado nosso, ele é bom demais da conta. Sendo bem mineirinho. É um mercado bom, com pessoas boas, é um mercado diluído, né? Não é um mercado concentrado. E eu só acho que a gente precisa se atentar mais um pouquinho para a cadeia como um todo, para mix, para a experiência com o cliente. Você tocou no assunto, ó. A minha pergunta é, ó, eu deixei aqui, ó, que eu acredito no mercado farmacêutico, né, da farmácia, da satisfação do cliente, e que o cliente satisfeito, ele traz resultados diferentes para a farmácia. Por quê? Porque ele compra mais, ele paga mais e, além de comprar mais, de pagar mais, né, não estou querendo aqui dizer que você tem que explorar o cliente e cobrar um preço mais caro do que o mercado cobra. Mas é porque o cliente está disposto a fazer o que nós acabamos de dizer aqui, né? Valorizar o negócio, ele enxerga valor no negócio. Esse cliente também, ele se torna um promotor da marca. O boca a boca é um sucesso tremendo. E um ponto importante, saiu uma pesquisa do IFPEC que fala o seguinte, o ticket médio de 2021 para cá, ele caiu. Uhum. Né? Só que esse consumidor está indo mais na farmácia. Então, vamos aproveitar essas idas dele na farmácia. Para cada vez que ele for, ele ter uma experiência diferente e agregar algumas coisas nessa cesta dele. Então, isso que eu falei no começo, de antes de oferecer alguma coisa, dá conforto, dá uma cestinha para ele. Né? E cada vez que ele for, oferece um café, uma água. É mesmo, café tem sumido dessas farmácias, né? Tem. Pelo amor de Deus, gente. A gente vive na terra do café. Na terra do café. Outro dia eu fui aqui na Zona da Mata, que é local propício para café, porque é frio, né? Ô, gente, para tomar um café é uma maior dificuldade. E lembre de ter café sem açúcar, viu, interior? É só café docinho. Tem muita gente que já não toma. Deixa o adoçante lá e açúcar a pessoa adoça. Aliás, eu sou um apreciador de café, né? E um café bem feito, um café bom, ele deve ser sem açúcar, porque você sentiu o paladar do café.
perceber ali as notas do café, né? Hoje o pessoal tem falado muito em tomar vinho, né? O pessoal aí todo mundo agora virou enólogo, né? Todo mundo agora tomador de vinho. Minas Gerais tem vinhos bons, olha que coisa Pois louca. é, Quem diria que Minas teria vinho bom? Nós temos café, eu gosto de café, então assim, faça um cafezinho, deixa ele lá sem açúcar, igual o Guilherme falou. Se o cara quiser, deixa um torrãozinho de açúcar lá. Se ele quiser, ele bota o torrão Ele de bota, açúcar. exato. Se ele não, ele coloca O o adoçante, né? Lá no escritório você tomou café sem açúcar, não foi? Foi, exatamente. E muito bom, por sinal. Mas, então, já que nós falamos aqui do cliente ser o promotor da nossa marca, e isso é importante, nós já falamos muito aqui sobre gerar experiência do cliente. Como que eu faço para colocar tudo isso em prática? Como fisgar o cliente nesse mercado tão competitivo? Como mostrar para ele tudo isso que eu tenho? Como que eu faço? Hoje, a dor de qualquer empreendedor, empresário, são pessoas. Pessoas é a chave do sucesso. Você só vai atrair clientes fiéis ao seu negócio tendo pessoas qualificadas, com um sorriso no rosto, pessoas que estejam engajadas por um projeto em comum com o seu time. É difícil, eu tenho empresa, eu sei como é, mas a gente precisa romper. Para ter uma farmácia onde atrai cada vez mais público, você precisa ter um atendimento bom. Esse consumidor está comprando pelo WhatsApp, segundo o estudo da IFPEC, 24% dos consumidores já comprou por meios digitais. Dos meios digitais, mais da metade compra pelo WhatsApp. Será que o lojista já treinou esse balconista para essa venda? Porque eu dei um treinamento até na Oriente, no Televendas da Oriente, e aí eu estava conversando com as meninas e falei, meninas, isso aqui é um lado bom. Porque o cliente, ele está comprando por canais digitais, porém é pelo WhatsApp. Quem manda no WhatsApp não é um robô, é um ser humano que está do outro lado. Então vocês precisam humanizar isso cada vez mais. Porque essa juventude, não acredito que eu estou falando isso, de juventude, que eu já estou me sentindo velho já. Mas essa juventude não tem paciência para falar. Sim. Se eu que nasci em 90 não gosto tanto assim de falar no telefone, imagina quem nasceu em 2000. O povo quer desembolar pelo WhatsApp. Mas então aprenda a comunicar de uma forma que você crie um elo. Porque nós vivemos num mundo de conexão. Então, a farmácia do futuro é a farmácia que se atenta para o mix ideal, para um atendimento humanizado e para boas conexões comerciais e com o varejo de forma geral. Farmácia, por ser um comércio, você tem que estar atento também à questão social, né? Você tem um estabelecimento que você está vendo que está todo dia, um morador de rua está dormindo no seu estabelecimento, na porta do seu estabelecimento. Não acho isso normal. Você tem uma função social ali, porque isso atrapalha a sua imagem também, além da sua função social. Então, de alguma forma, cuide. Porque a gente é cuidando de pessoas que a humanidade está, cada vez que passa, eu acredito muito nisso. Né? As pessoas têm um olhar muito pessimista sobre algumas situações. Por exemplo, sobre o Brasil. Escuto muita gente falando muita coisa do Brasil e tal. Eu tive em Atenas, eu fui em monumentos, igrejas lá de 1000 e tantos anos, 1400, 1500 anos. Nós somos uma população jovem, um país jovem, dimensões continentais, onde existem vários Brasis, né? Sim. Somos privilegiados de estar no Sudeste, que realmente
é a parte mais rica do país, mas o Brasil tem jeito. O Brasil é feito de gente boa. Eu palpito que 90% da nossa população, no fundo, todo mundo quer constituir sua família, seja ela do jeito que for, quer ter o seu negócio, quer viver em prosperidade, quer num domingo estar dando risada com as pessoas que amam, e é isso. Eu concordo com você. Eu acho que, eu acho que o Brasil, nós temos que investir, claro, na assistência ao próximo. Isso é a coisa mais importante que tem. Esse olhar para o próximo. E muitas das vezes, e aí eu gosto muito de um versículo bíblico, que as pessoas têm mania de falar assim: quem é o meu próximo? Ah, meu próximo é o Guilherme. É porque Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. E as pessoas falam assim: o meu próximo é o Guilherme. O Guilherme ser o meu próximo é muito fácil. É uma pessoa que eu gosto dele, que eu admiro, que eu aprendo com ele, que eu me inspiro. Mas, de acordo com os conceitos bíblicos, eu sou uma pessoa cristã, nem todos podem concordar comigo, eu respeito isso. Mas, de acordo com os princípios bíblicos, o meu próximo é justamente aquela pessoa que me faz mal. É aquela pessoa que não gosta de mim, é aquela pessoa que quer o meu mal. E, aliás, o nosso maior exemplo que a gente tem é o próprio Jesus, que ele olhava as pessoas lhe fazendo mal, soldados lhe batendo, né, escarnecendo dele, ele falava: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E, aliás, esse é o princípio do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, né? Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são. Isso. Não amam. E o que você acabou de dizer é justamente isso: ter compaixão com os menos favorecidos. Eu preciso ter o meu lado social aqui, olhar para essa pessoa, de que forma que eu posso ajudá-lo, né? Será que ele tem, por que ele está aqui, como que ele está aqui? Então, ter isso aí, realmente, eu acho que isso é um fator primordial, principalmente para nós que somos agentes da saúde. Nós somos agentes da saúde. Segundo, Agentes do bem-estar também. agentes do bem-estar. Melhor, obrigado. Eu acho que ficou muito melhor assim. Agentes do bem-estar. E aí, eu outro dia aprendi uma frase seguinte, que se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. É, verdade. Então, eu tenho que ser a solução desse cara. Eu tenho que solucionar o problema do meu cliente que vem na minha porta. Eu tenho que solucionar o problema daquele cara que está ali dormindo na sarjeta, daquele cara que muitas das vezes está ali. Por que ele está ali? Qual que é a situação que o levou? Porque tem muitas pessoas boas, tem pessoas que você vai olhar lá, o cara tinha uma família por alguma coisa do destino, sei lá, do que aconteceu na vida dele. Ele veio para a sarjeta, ele está no mundo das drogas, ele às vezes está tendo crime, e não é porque ele é uma pessoa ruim. Então, eu tenho que realmente estar ali para ajudá-lo. E já que você disse isso, você acabou de falar, antes de falar isso, você disse que a gente tem que investir em pessoas, né? E o nosso negócio é feito dos 3 P's, né? Processos, produtos e pessoas. De todos esses aí, o melhor, o mais importante são as pessoas. Porque nós temos que lidar com pessoas. É o ativo mais precioso e mais raro. Exato. Né? E criar pessoas capazes de pensar em prol do negócio. Eu costumo fazer muito isso lá no meu escritório. Quando a gente tem algum problema para resolver, não simplesmente resolver com os meus conhecimentos, mas expor a situação e ver como que você resolveria isso. Uhum. Porque é isso, você aguça a pessoa a se colocar no lugar de dono, na tomada de decisão, e aí você cria profissionais mais prontos. Porque, de fato, é preocupante essa geração que não quer se enraizar em empresa nenhuma, uma geração que não quer falar em telefone, é uma geração que quer, muitas vezes, só o lado bom, né? Eu participei agora, eu fiz um processo lá na empresa para contratar algumas pessoas, e o que eu percebi, chegava gente com o último iPhone, pessoas que queriam viajar o mundo, pessoas cheias, lotadas de direito e poucos deveres. E essa geração
é daqui para ali o sofrimento dela, as pessoas que não se atentarem, né? Porque nada é de graça. Tudo existe ônus e bônus. Eu trato isso muito com a minha terapeuta, inclusive. Tem vezes que eu estou cansado, tem vezes que eu falo com ela, eu estou exaurido, não é fácil. É lógico que tem atrito, né? São 800 representantes no Estado como um todo. Eu tento ter gerir o Estado onde a competência faz com que o representante tenha a melhor venda. Não detesto pagar para a pessoa ter mercado. Eu acho que isso não é justo. As pessoas têm que ter o seu espaço e ela adquire isso. Mas as pessoas, elas estão muito assim, com muitos direitos, poucos deveres, e isso você não constrói uma sociedade do jeito que a gente precisa. Eu sei que isso a pessoa toma uma, toma duas e acaba amadurecendo, mas o público hoje, de 18 a 20 e poucos anos, eu tenho percebido que o desafio é grande ali. Para esse público entender que a vida tem ônus também. E aí a minha terapeuta fala muito isso comigo. Guilherme, você está reclamando disso, mas isso é o ônus. Tá certo. Firma o toco, toma um banho gelado e pé na tábua. É assim mesmo. Esse é o ônus do seu negócio. Não se deixe assustar com isso. E assim é a vida, né? E aí, mais uma vez, volto a dizer, pessoas de sucesso são pessoas comprometidas. E as pessoas que muitas vezes não querem ter o ônus, ou querem poucas responsabilidades, sonham com sucesso, mas acham que para chegar no sucesso dá para chegar sem passar por tudo que você já passou, que outras pessoas bem-sucedidas já passaram. Dá para se fazer sem sofrimento, né? Claro que a gente quer sofrer o mínimo possível. As pessoas querem estar envolvidas, né? É a história do envolvido ou do comprometido. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo agora, eu vou te deixar essa pergunta para você. Se você quiser comentar aqui no Spotify, se quiser comentar no nosso Instagram, no meu Instagram, ou se não quiser, também não tem problema. Você está comprometido ou envolvido com o seu negócio? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que não estão comprometidas, estão envolvidas. Né? E a diferença do comprometido para o envolvido é o seguinte: conta-se uma história, rapidinho. Claro. Que o cara foi fazer o dono da fazenda chegou para a bicharada da fazenda e falou: eu quero amanhã o melhor café da manhã que vocês podem me dar. E aí todo mundo começou a se movimentar para que tivesse o melhor café da manhã, né? E colheram lá frutas, colheram várias, fizeram suco e viraram para a galinha e falaram com ela: como que você vai contribuir? Ela falou assim: eu vou dar o ovo. E ela foi lá e deu os ovos para fazer os omeletes. E aí viraram para o porco e falou: e você? Ele falou: eu estou comprometido com a causa. Eu vou dar o bacon. Ou seja, ele cortou na própria carne para que tivesse um café da manhã. Né? Então, moral da história: o porco estava comprometido, a galinha estava envolvida. Exatamente. O máximo que eu posso fazer é dar o ovo. Eu não vou dar meu sangue por isso. Exatamente. Né? A pessoa de sucesso, a pessoa que quer que o cliente dele tenha o melhor atendimento na drogaria, que a drogaria dele seja uma drogaria que cause uma boa impressão, que as pessoas se lembrem do nome dela, que ela tenha fama de barateira, que as pessoas que sejam influenciadoras, que sejam, você disse que uma frase, um nome bacana, que forma a opinião das pessoas. Ela tem que estar comprometida, ele tem que dar o sangue. Não basta suar a camisa. Esse negócio que, eu visto a camisa. Você não tem que vestir a camisa, meu chapa. Ela tem que estar pregada no seu corpo, você tem que dar seu sangue. Exatamente. Né? O nosso negócio, o nosso mercado, nós tivemos aí a época da pandemia, eu já falei em vários podcasts,
E volto a dizer, o nosso mercado foi o mercado menos citado. Ninguém falou assim, obrigado aos farmacêuticos, aos balconistas que estão na linha de frente. Pessoal, não estou dizendo, desmerecendo a classe médica, os enfermeiros, que também estavam, mas porque o pessoal falou muito deles e esqueceram de nós, né? Nós também estávamos. Exatamente. O mercado não parou, farmácia não fechou. Né? O cara falava, não vá para o hospital, não vá para a UPA, não vá para o posto de saúde, vá para a farmácia. Né? Nós viramos referência. Então, assim, eu preciso continuar sendo essa referência e preciso continuar fazendo dessa forma. Então, assim, nós já estamos chegando ao final. Esse bate-papo está muito bom. Obrigado. Mas eu tenho uma pergunta para te dizer. A maioria dos farmacêuticos e farmacistas que possuem drogarias pensam que rede associativista são importantes apenas para comprar mais barato. Ainda tem aqueles que se perguntam por que eu devo entrar numa rede associativista se eu compro mais barato que a rede, né? E outros que entram e chegam lá e falam assim, eu quero comprar mais barato. Que é importante, você já disse que é importante comprar mais barato, todo mundo quer comprar mais barato. Né? Mas na realidade é o seguinte, a maior parte das redes, e aqui em Minas, nós não somos o berço do associativismo, né? O associativismo não nasceu aqui, mas apesar disso tudo, a gente sempre diz que aqui é o berço do associativismo por causa do número de redes associativistas que tem aqui. São muitas, né? Passam de 50. Dentre essas, nós temos aí, particularmente, eu considero 10 de maior relevância. De maior relevância. Dentre elas, é claro, a Rede Melhor Compra é uma delas. Né? Claro que eu tenho amigos aí que estão em outras redes que são tão bons quanto nós. Né? Mas nós temos serviços que vão além disso. Né? A gente não oferece só compra. Claro que eu ofereço compra. Comprar bem é importante. Por isso que a gente traz o Guilherme aqui, fechamos negócio com o Guilherme, e aí o Guilherme vem cá, disponibiliza condição comercial. Nós temos o serviço lá que Produto Foco, que é um produto, que é um serviço voltado diretamente para o balconista da farmácia, onde o balconista ele é premiado, né, ele recebe uma premiação mensal, ele concorre, aí ele tem uma premiação no final da campanha, a farmácia concorre a prêmio, tudo isso bancado pela indústria. Não somos nós que bancamos. O Guilherme está lá, fechamos lá, ele vai fazer parte do Produto Foco. Para quê? Para a drogaria ter foco, poder vender mais, né, fazer tudo isso aí que ela já faz. Então a rede ela tem condição comercial, ela traz o Produto Foco, a gente tem aí a campanha lá para o cliente, né, show de prêmio Farma, que é direto para o cliente compra e ele concorre lá a um carro, 2 motos, mais 10 super prêmios. Bom, aí a gente tem lá gestão financeira, gestão contábil, gestão administrativa, contabilidade farma, tudo para ajudar o farmacista e o farmacêutico ali, o empreendedor de farmácia, a melhorar o dia a dia dele. Mas muitas pessoas ainda acham que isso tudo isso tudo é falácia, que não vale a pena. Você acha que a rede associativista, ela realmente pode ajudar as farmácias independentes a se profissionalizarem, a melhorar o atendimento, a estar podendo competir com a grande rede de igual para igual? Ô, Adão, eu não acho, eu tenho certeza que o lojista independente, ele precisa estar vinculado a uma rede associativista que tenha um serviço que possa agregar no negócio dele. Mas aquele lojista que está nessa utopia, que o negócio dele é só preço, é só preço, é só preço, também tem que tomar cuidado para ver se ele vai se adequar a um associativismo sério. Porque o associativismo sério hoje, porque é o seguinte, Adão, se uma rede associativista chega para o lojista e fala, vem que eu vou te dar o melhor preço. No outro dia o lojista sai, porque ele faz uma cotação de losartana e pode ter um vendedor de uma distribuidora X que estava com R$10 no Palme
foi lá e fez um preço e ele acabou com todo o seu discurso. Associativismo hoje, em Minas Gerais, é sobrevivência. É uma união aonde vai fazer com que o cara tenha gestão, informação, mas para isso ele precisa aplicar. Se ele aderir, por exemplo, a Melhor Compra, e seguir todos os indicadores, usar todas as ferramentas, dificilmente ele não vai estar na foto daqui a 10 anos. Esse é o ponto. Mas compra é um dos fatores. Tem muita coisa muito importante aí que ele precisa se atentar urgente. E, por favor, se atentem, porque vocês fazem parte do meu negócio. Eu preciso de vocês forte, tá? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Ó, o associativismo ele veio justamente para fortalecer o independente e nós temos visto isso. As grandes redes, elas no fechamento do IQVIA do ano passado, mostrou que as grandes redes elas cresceram, elas detêm aí cerca de 55% do mercado farmacêutico do Brasil, né, de forma geral. Todavia, quando você compara o mercado da grande rede com o mercado das drogarias que estão no associativismo, a grande rede ela não cresceu. E o associativismo, desculpa, as drogarias que estão no associativismo conseguiram frear o crescimento da grande rede e crescer mais do que a grande rede. Um negócio importante aqui é o seguinte, é interessante, porque esse estudo é da Close-Up, inclusive, que fala um pouquinho de markup nas cadeias, né? O segundo melhor markup que tem é do associativismo. Mesmo o lojista sabendo, o primeiro é do independente, o segundo é do associativismo, porque ele acaba tendo um portfólio maior. Isso também está ligado ao mix, tá? Mas mesmo ele sabendo disso, ele fica tão louco com cotação que ele não procura saber o que ele pode ter da mesma molécula que praticamente só ele vai ter naquela cidade. Que ele vai conseguir pedir o motoboy dele para ir lá entregar, que aquela senhorinha vai querer, vou dar um exemplo, o Betricorte. Então, aí que eu falo que é para essa cadeia se atentar. Tem muito dinheiro jorrando aí, gente. Tem muita oportunidade. E vocês têm o segundo melhor markup. Só precisam se atentar para os detalhes, porque o sucesso ele é certo. Então, bom, quando você fala comigo de markup, me chama muita atenção porque uma das dificuldades que as drogarias têm hoje em dia é de precificar. Primeiro que há um erro conceitual que existe no mercado, que as pessoas confundem markup com margem. Isso é normal. Uma pessoa me ligou hoje, quando eu estava saindo hoje para te encontrar, estava no caminho, uma pessoa me ligou e ele falou comigo assim, estou montando uma loja, é um amigo, estou montando uma loja de lingerie. Fala que legal, bacana, parabéns pelo empreendimento, sucesso, desejo sucesso, se eu puder te ajudar em alguma coisa, e eu vou ser seu cliente. E aí falei com ele, ó, já vou te falar a marca de cueca que eu uso, que você já compra, porque eu quero a minha marca, eu não quero... Sim. Né? Você já vai trabalhar, então... Bom, aí ele falou assim, não, bacana, tal. Eu falei, você comprou quanto? Aí ele me falou quanto que ele tinha comprado. E aí ele falou assim, olha, eu fiz estou com apoio do Sebrae aqui, não sei o que, tal. Mas eu tenho produto aqui que está dando um lucro de 100%. Eu falei, você está ganhando produto? Não, eu comprei R$22,90. Se eu vender por R$46, eu vou ter 100% de lucro. Eu falei, cara, você tem 100% de markup. Markup, exatamente. As pessoas confundem markup com margem. E está tudo bem. Inclusive, na literatura, explica conceitos de margem e markup. É válido. Sim. Desde que a pessoa entenda o conceito, está tudo certo. Exato. E aí que tá. Mas eu preciso ter um markup legal porque eu preciso pagar a conta, Guilherme. Exatamente.
Eu tenho que comprar só losartano barato, porque as pessoas compram. Cara, eu quero comprar losartano barato. Beleza, compra losartano barato, mas venda ela bem vendida. O problema é que o cara compra losartana barata, ele se entope de losartana e aí a primeira coisa que ele faz, ou faz com a cidadã na fila, faz qualquer outra coisa, é botar ela a preço de banana. E você chega e fala assim, quanto que é a margem que você precisa de ter para pagar todas as suas contas? Exatamente. Não sei. Se você chegar, e aí eu posso te garantir, porque eu já fiz isso com diversas pessoas, a maior parte, e aí você que está nos ouvindo, eu vou te perguntar qual a margem você precisa para pagar suas contas e sobrar lucro na sua farmácia. Aliás, quanto que a sua farmácia sobra de lucro líquido? O mercado farmacêutico cresceu ano passado 16%. Quanto que o seu mercado cresceu? Lembrando que nós tivemos 10,86 de alta de medicamento, a inflação deu 5,97. Quanto que o seu mercado cresceu? Nos próximos 5 anos, a tendência é que o mercado cresça algo em torno de 40% em PPP. O quão você está preparado para esse mercado? Exato. Você quer estar aqui daqui a 5 anos? Onde você vai estar daqui a 5 anos? Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Aí as pessoas não entendem justamente isso, porque ele pensa no hoje. Não chega nem no final do ano, pensando. Mas vamos pensar daqui a 5 anos, como vai estar? Nós estamos falando de farmácia como hub de saúde, para promover a melhor experiência para o cliente e o que eu estou fazendo para mudar tudo isso. E é pensando em tudo isso que eu acredito que a melhor forma de tudo isso que nós falamos aqui é o ensino. E a Rede Melhor Compra tem essa preocupação com o ensino. Nossos associados tem um canal, né, que chama Ensino Farma, que é justamente para capacitá-los. Esse podcast que nós estamos fazendo aqui, esse episódio, e assim como os demais, é para levar conhecimento, informação para o varejo, que a informação não é minha, a informação não é sua, não é de ninguém, a informação é do mercado, e nós estamos aqui justamente para isso, para proporcionar esse mercado, essa informação, seja associado da Rede Melhor Compra ou de outras redes, né? Aliás, eu quero aproveitar e lembrar que eu estive em São Paulo, na Bradilã, nós nos encontramos lá. Exato. E eu estive em São Paulo e conheci o Ronaldo, da Droga Minas, lá de Carangola, e o Ronaldo, nós batemos um papo, gravamos até um depoimento lá, tiramos algumas fotos. Quero mandar um abraço para o Ronaldo, o irmão dele, forte abraço, sucesso. O Ronaldo, que inclusive é um ouvinte assíduo do nosso podcast, e eu fiquei curtindo demais, porque a gente sempre fala aqui que o intuito da rede é levar conhecimento para o varejo, e eu vi que a gente está no caminho certo por um motivo. O Ronaldo ele é associado a uma outra rede associativista, né? E todavia ele nos escuta, nos ouve, assiste lá os programas, pega as dicas. E é isso aí, Ronaldo. Você, assim como os demais que estão nos ouvindo, tem que botar em prática tudo aquilo que nós falamos aqui. Tem dificuldade de saber como fazer isso? Nos procure. Né? Quer entrar em contato com a rede? Deixa aí, faz uma pergunta, nós vamos tirar suas dúvidas, né? E estamos aqui para levar informação. É isso aí. Cara, se eu te contar que já tem 1h30 que nós estamos conversando. Sério? Nossa, mãe, não parece, rápido, mas, passou rápido, viu? Muito rápido. Foi. Foi bom? Foi ótimo, foi muito legal, assim, a gente bater um papo mesmo, né? Porque esse mercado, como na vida, você está o tempo todo aprendendo, né? Então, você fazer uma autorreflexão, pensar um pouco no seu negócio, falar, é quase que uma terapia. É muito, muito gratificante mesmo. Mas é aquele negócio. Nosso mercado ele é pujante demais, o tempo todo mãozinha na água, sentindo as vibrações ali e ir tocando conforme o mercado vai tocando. Né? Então, a gente tem que estar muito vigilante e sempre atento e sempre disposto a aprender. Porque uma certeza eu sei, eu vou morrer aprendendo. Né? Seja com um bate-papo desse, estando com você, indo no seu escritório, amanhã estando com o cliente. É importante estar em movimento também. Eu concordo contigo. E assim, eu acho que esse aprendizado, nós viemos falando no caminho, eu contando algumas coisas para o Guilherme. Às vezes a gente assume algumas posições, igual eu disse aqui, eu voltei a estudar, que eu falo
que é para a faculdade novamente, né? E depois de mais velho, de muitas coisas, né? Família, filhos, trabalho e outras coisas mais, né? Que a gente faz. Às vezes você fica cansado, mas É o ônus. é o ônus. Mas assim, curtir a jornada é muito importante. Então, assim, curtam a jornada, porque o objetivo final, ele é o que a gente quer, que nós traçamos, que nós enxergamos lá na frente. Daqui 5 anos eu quero estar onde? Eu quero estar aqui. Mas eu tenho que curtir esse momento. E o Guilherme me disse algumas palavras no carro que deu uma aliviada nesse ônus, porque às vezes as palavras de um amigo, às vezes, elas nos tira esse peso da alma, da consciência, você fica ali cansado, pensando, eu vou parar, eu vou desistir, porque está difícil, mas vem alguém e fala assim, não, opa, não para não, que tá legal, isso aí é bacana, e você olha e fala, cara, eu estou no caminho certo. Exatamente, totalmente diferente de muitos colegas seus, né, cursando também, e você está tendo uma experiência na farmácia, que eu acho que vai ser muito legal para sua carreira. Eu acho que daqui a pouco você vai ter condições de ajudar ainda mais, porque você vai ter uma parte teórica aflorada aí, com muita prática, e principalmente envolvendo o comércio de forma geral, que o sucesso é certo. Continue focado. Obrigado, obrigado. Pessoal, ó, eu quero deixar uma frase que não é minha, é de Lincoln Murphy, que é o papa da experiência do cliente. Ele fala o seguinte: sucesso do cliente é quando seus clientes alcançam os resultados desejados através dos pontos de interação com a sua empresa. Como é que você vê essa transformação neste momento atual da sua empresa? Tem dúvida? Começa a rever todos os seus conceitos. Guilherme nos deu uma aula aqui hoje e eu quero deixá-lo agora fazer as considerações finais dele e agradecê-lo também. Adão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos escutam, que nos vê. É muito legal estar aqui, estar falando um pouco com vocês. Já tenho 15 anos de mercado e estou sempre aprendendo, tá? Lojistas, representantes, televendas, balconistas, farmacêuticos. A minha palavra para vocês é gratidão. Gratidão por estar presente no negócio de vocês. Gratidão por estar aqui e saber que juntos estaremos na foto, se Deus quiser, nos próximos 5, 10, 15 anos. Estamos nos melhores mercados do mundo. Estamos num país emergente, população envelhecendo, várias oportunidades dentro do nosso negócio. Então, se atentem, bola para frente, porque o nosso negócio é promissor. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Cara, eu que agradeço a sua presença, a contribuição que você trouxe. Eu sei que seu tempo é raro. O Guilherme, para falar conosco aqui, ele até escondeu o celular dele mesmo, porque senão ele ficava ansioso para responder. Eu imagino como é que está seu WhatsApp ali, né, e o número de ligações, mas obrigado por disponibilizar esse tempo e por ser essa pessoa tão querida que você é. Obrigado. De coração, em nome da Rede Melhor Compra, eu quero agradecer. Eu tenho aqui uma lembrança para você, um presente. Nossa, não sei se você gosta, mas vou te dar aqui um presente. Em nome do programa, em nome da Rede Melhor Compra. Muito obrigado, já agradeço de antemão. Meu Deus do céu. Essa aqui vai para o meu sítio, vou tomar com a família. Sensacional, obrigado pelo presente, cara, tá, querido? Eu que agradeço. Um abraço grande. Obrigado mesmo, tá? Muito bom, show. Faça bom uso. Com certeza, vou tomar várias aqui. Quando estiver tomando lá, você sabe que nós demos uma para um amigo, eu tenho um amigo lá no Espírito Santo, eu dei aí ele, era uma sexta-feira, no sábado você deve conhecer o Rony que hoje está na Baratella, era da Milênio. Sim. Aliás, um abraço, Rony, um beijão, você está me devendo um programa. Aí ele mandou uma foto para mim e falou assim, chefe, essa garrafa veio com defeito, ela está furada. Eu tenho um tonel lá de 10 litros, eu acho que vai ser... o povo lá em casa bebe bem. Ah, que bom. Pessoal, não deixe de curtir. Vou sentar. Eu vou sentar que eu estou cansado. A minha almofada.
Eu vou sentar, só não vou cruzar as pernas, porque eu falei com o Guilherme na hora de começar o programa aqui, que gordo tem uma dificuldade para cruzar as pernas, gente. Nossa, Deus do céu. Estou precisando emagrecer. Não deixe de curtir o nosso programa, os nossos episódios, Por Trás do Balcão. Nós estamos presentes nas principais plataformas de streaming do país, YouTube, Amazon, Deezer, Spotify. Então, você que já nos segue, siga-nos, compartilhe, deixe seu like, vai lá e copia o link e manda para o máximo de amigos que você puder mandar, porque o nosso intuito é levar conhecimento a todo varejo farmacêutico. O nosso canal no Instagram é @portrásdobalcão_oficial. O meu, Adão Fonseca _. O do Guilherme. O meu é GGPBH. Isso aí, GGPBH. Não deixe de seguir o Guilherme. Se tiver dúvida, manda lá, manda um oi, manda um ok lá. Exato. O Guilherme é uma pessoa fantástica, eu tenho certeza que ele vai te responder. Precisando de qualquer coisa, nos fale. Eu quero também deixar um abraço à ME Studios. A ME Studios é onde nós gravamos os nossos podcasts. Aqui, ó, atrás. Toda a tecnologia, Matheus e equipe são fantásticos. E eu quero agradecê-los muito por tudo que ele tem feito por nós, pelo investimento que ele tem feito não só para o nosso podcast, mas para os outros também. E deixa o meu jabá aí, Matheus, separa ele aí, tá? Aliás, o Guilherme, fala com o pessoal da Geolab para mandar um jabá também, né? Porque hoje nós falamos da Geolab aqui. Vou ter que falar com o pessoal lá. Os outros parceiros vão ficar até com ciúme, porque eu não falo deles. Pessoal, um forte abraço, foi bom estar com vocês até aqui. Nos vemos no próximo episódio, sempre Por Trás do Balcão. Um abraço.